Ele trata de pessoas, assim como o Derico, que sofrem do joelho. Não é nada disso. Ele trata de pessoas que sofrem de fobias, pânico, compulsões e estresse. Hoje em dia tudo é estresse. Eu vou conversar com o psiquiatra Tito Paes de Barros, por favor. Aquilo que eu estava falando no começo, tudo é estresse hoje em dia. As pessoas vivem estressadas, falam muito em estresse. Como é que é? As pessoas estão muito estressadas. Inclusive, existem algumas profissões que são muito estressantes, como, por exemplo, a tecnologia informática. Então, essas pessoas, às vezes, chegam em estados de exaustão, com depressão, com quadros graves que incapacitam elas de trabalharem bem, de conseguirem trabalhar. Ué, mas exatamente, especificamente, acontece mais com pessoas que trabalham com informática? Com tecnologia informática, tem um estudo que mostrou que 97% das pessoas estão com estresse, com grau de exaustão, de quase exaustão. E os psicanalistas? Não? Psiquiatra? Não sofre de estresse? Eu estou perguntando porque você está tão calmo aí. É uma profissão não tão estressada como os funcionários de TI. Acho que para os psicanalistas a coisa é mais tranquila. Agora, para quem trabalha numa unidade de terapia intensiva, quer dizer, um plantonista de uma UTI, esse sim vive um estresse pesado. Mesmo numa UTI, principalmente, quer dizer, não principalmente, mas também numa UTI de psiquiatria, ou não? Você pega uma pessoa chega a gente não fala em atacada, UTI de psiquiatria, a não gente fala em uma emergência psiquiátrica. Emergência psiquiátrica. O funcionário deve ficar muito estressado também, né? Porque são coisas que chegam de repente já num estado forte de angústia ou de, enfim, seja lá o que for. Muitas vezes chegam bastante psicóticos, quer dizer, com a perda do contato com a realidade, muitas vezes agitados, extremamente agitados e agressivos. E, por vezes, necessitam de contenção mecânica. Essa pessoa precisa ser contida no leito, medicada, para daí ela melhorar. Que é uma coisa terrível, né? Porque a pessoa se sente inteiramente submissa e inteiramente impotente, né? Porque não tem como reagir se você está amarrado numa cama. Mas aí é medicado imediatamente com injeção, com alguma coisa, né? Ou não? Geralmente com drogas injetáveis, às vezes com drogas por via oral, mas, de qualquer forma, essa conduta geralmente resolve o problema inicial, o problema imediato de deixar essa pessoa... A crise. Fora do quadro, por exemplo, de agressividade. Você está lançando aqui esse livro, Sem Medo de Ter Medo. Na verdade, eu estou lançando a 4ª edição desse livro, que vai vir com uma capa nova, deve estar na gráfica agora, né? Mas eu já lancei há um tempo. Essa aqui é a terceira edição. Se eu não me engano, você esteve no programa já lançando esse mesmo, a primeira edição desse livro, não? Não, eu estive no programa em 1993, quando você estava no SBT. 93 ainda. Aí você me entrevistou sobre fobia social e outras fobias. Você se especializou agora o negócio do pânico, e também uma coisa que eu acho que toda a população tem num nível ou em outro, que é o chamado TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Isso. Você recebe muitos pacientes com TOC? Alguns, não é o transtorno mais prevalente. Não é o transtorno que faz as pessoas procurarem mais de tratamento. O transtorno de pânico é muito maior a procura em consultório. Porque o pânico interfere mais diretamente no cotidiano, né? No dia a dia da pessoa. O TOC também. Mas o TOC tem níveis, né? Tem gravidades, diferentes gravidades. Mas vamos falar do pânico primeiro. Quais são os casos mais extremos
de pânico. E também é uma coisa que antigamente, hoje em dia tudo a pessoa fala é pânico. E desde que se descobriu o pânico em si. Mas o verdadeiro, o pânico mesmo, você só consegue administrar ou tratar também com remédio, né? Não adianta só o Divan, por exemplo, por um caso de pânico. Então, o remédio é uma ótima alternativa para se tratar o pânico, mas não é a única, e eu mostro isso no meu livro, através de uma técnica chamada exposição a estímulos internos. Como é que é isso? Que é o seguinte, você, através de alguns exercícios simples que você propõe ao paciente a fazer, esses exercícios provocam sintomas de pânico num nível bem mais leve. Então, por exemplo, a duração do sintoma é menor, a intensidade é menor, e você promove uma espécie de imunização. Você vai pedindo para a pessoa fazer os exercícios e ela perde o medo. Por exemplo, uma vacina. É como se fosse uma vacina, a analogia é exatamente essa. Um dos exercícios, por exemplo, é a pessoa correr parada no lugar bem rápido, durante 1 minuto. Isso provoca taquicardia e falta de ar, e às vezes um pouco de sudorese. Isso seria uma espécie de mini ataque de pânico. Se a pessoa ela tem medo de infartar, medo de cair dura, medo de ter um derrame, medo de ter um monte de coisas no pânico. Agora, ela vai fazendo exercício 1 vez, 2, 3. Na 5ª, ela já acha que não vai morrer por causa disso. E se ela morrer na 4ª? Por que ela morreria? Se for uma pessoa cardíaca, por exemplo, mas a gente pede uma avaliação médica. Aliás, nem precisa. O paciente com pânico, a primeira coisa que faz é procurar um cardiologista. Tá certo. Mas a pessoa pode ter pânico e ser cardíaco também, não pode? Pode, isso pode acontecer. Coitado, aí ele está indo direto do seu consultório para o procardíaco e volta para o consultório, quer dizer, ele não sabe direito. Porque também o ataque tem infartos fulminantes que a pessoa acabou de fazer todos os exames e pá, e bate com as 10. Né? Isso pode acontecer, não é a regra, não é comum, mas eu não quero assustar ninguém com pânico. De repente o cara, não, eu não vou correr porque eu posso cair fulminado aqui. Não. Mas um tipo de pânico, por exemplo, tem pessoas que têm, de não conseguir andar num automóvel sozinho. Não tem isso? Tem. Como é que a pessoa faz aí? Então, o que acontece... Qual é a vacina para esse pânico? Muitas pessoas que sofrem de transtorno de pânico, que são aqueles ataques de ansiedade, desenvolvem um quadro que eu considero uma complicação, e a complicação mais frequente e mais séria do transtorno de pânico, que é a agorafobia. E na agorafobia, a pessoa passa a se esquivar, quer dizer, ela passa a evitar situações que ela correlaciona como sendo passíveis de desencadear um ataque de pânico. Então, por exemplo, dirigir sozinho numa estrada, principalmente se não tiver aqueles SOS de quilômetro em quilômetro, em que ela possa pedir socorro. O medo é de ela passar mal e o socorro não está disponível. E às vezes não funciona aquele telefone. Às vezes não.